E aí, gente, vamos continuar aqui? Responsabilidade civil? Vamos que tem muita coisa ainda pra gente ver, tá? Então tem que ser muito rápido aqui. Então, voltando, ó. A gente vai analisar em relação a essas questões de dano moral, em relação de dano estético e tudo mais. Não tem tanto artigo no Código Civil que trata. Tem muito entendimento sumulado, tá? Ah, Juliana, então, mas cai na prova do OAB súmula? Com certeza cai entendimento sumulado. Entendimento sumulado cai sim na sua prova. O que não cai é jurisprudência, essas jurisprudências, mas se a jurisprudência já tiver entendimento sumulado, com certeza vai cair. Pode ser passível, sim, de cobrança na OAB. Por isso que é importante também a gente ter aí leitura de súmula. Então, súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui: imagem é direito da personalidade, tá? Então aqui vai caber o quê? Um dano moral. Direito da personalidade. Independe de prova do prejuízo, ou seja, eu não preciso provar que eu sofri um prejuízo, que eu sofri um dano. O que está dizendo aqui? Este dano aqui, ele na verdade, ele vai ser presumido. Ok? É um dano presumido. Na verdade, a maioria, quando a gente tem violação direta dos direitos da personalidade, os danos são presumidos. Súmula 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral. Lembra que eu falei das brusinhas? Da anotação irregular. Irregular é aquela indevida. Nossa, minha letra tá um trem. Deixa eu consertar esse trem. Indevida. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não vai caber indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição. Tá? Quando pré-existente legítima inscrição. Ah, mas a loja lá das brusinhas do cartão me negativou. Tá, mas você tinha uma negativação lá que realmente era devida. Tinha. Então, então não tem dano moral aqui nesse caso, tá? Então já tem entendimento sumulado do STJ que nesse caso aqui você não vai ter indenização por dano moral. Vamos falar mais claramente? Se seu nome já está sujo, de verdade, por uma dívida realmente que você deve, se for sujo por indevidamente, você não vai ter dano moral. Agora, nada impede de você entrar para pedir o cancelamento. Nada impede, ressalvado o direito ao cancelamento. Você pode sim pedir para que seja retirada essa inscrição indevida. Tá certo? Porque é indevido. Não pode ficar lá. Mas dano moral você não vai ter. 370. Isso aqui já caiu, tá? Essa súmula aqui cai bastante. Então, toma cuidado com ela. Marca ela aí também no teu vade-mecum. 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Caracteriza dano moral. Estava para uma data X e você apresentou 5 dias antes, lá no banco. Dano moral. Dano moral. 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Acabei de mencionar isso. Volta aqui. Nossa, que rabisqueira. Comentei que pode se acumular, porque antes era entendido como o dano estético dentro do dano moral, mas agora já se entende que não, que é uma coisa que são danos separados, e inclusive eu posso, na mesma ação, requerer dano material, dano moral e dano estético. Posso sim. Vamos supor que seja uma ação de acidente, eu atropelei uma pessoa. Desse atropelamento gerou um dano estético, gerou um dano moral e gerou um dano material, porque ela teve que fazer cirurgias, enfim, ficou ali com gastos de hospital e remédio e etc. E aí eu tenho que indenizar material, moral e estético. Nexo causal. O nosso próximo elemento da responsabilidade civil para análise.
é o que liga a conduta com o dano. Então, eu vou ter nexo causal sempre que, porque eu preciso ter uma conduta aqui, ó. Preciso ter uma conduta. Conduta. E aqui eu tenho o dano. O que vai ligar, fazer a ligação dessa conduta com este dano é o que a gente chama de nexo causal. Lá na batida de carro, vamos pegar aqui uma outra batida de carro. Vamos seguir aqui na batida de carro, que ela é bem simples. Ó, temos aqui um carro e aqui um outro carro. Supondo que este carro bateu neste, bateu aqui. E causou o dano aqui. Vou até mudar de cor, para ficar mais simples a nossa explicação aqui. Pegar essa cor aqui, azul. Só que aí, este carro que sofreu a batida, ele já estava com outro dano aqui. Ele estava com outro dano aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Este aqui, este carro A, ele só está obrigado a reparar este dano aqui. Este aqui não. Por quê? Porque não tem nexo de causalidade entre esta batida e este dano. Só tem nexo causal aqui. O nexo causal é isso. E se falta um dos elementos da responsabilidade civil, eu não posso falar em responsabilidade civil. Se eu não falo em responsabilidade civil, eu não falo em dever de indenizar. Certo? Isso é nexo causal. O que liga a conduta com o dano é o nexo causal. Certinho? Conseguiram entender? Eu espero que sim, porque nexo causal só tem um nome esquisito, mas não é lá essas coisas de difícil de entender não. Tá? Deixa eu voltar para minha caneta vermelha aqui, porque eu gosto de rabiscar com vermelho. Vem, vermelho, vem vermelho. Haverá o rompimento do nexo causal e, consequentemente, afastar a responsabilidade civil quando for culpa exclusiva da vítima, porque tem hora também que a vítima, quando eu falo, a vítima do evento danoso, ela também não colabora muito com a situação, né? A conduta da vítima é imprescindível para a produção do resultado. Olha só, bem um exemplo aqui. Lembra que teve uma moda aí que tinha um povo que eu não sei o que tinha na cabeça? Não sei, gente, ó, fazer surf. Ele subia em cima dos metrôs, dos trem e ficava surfando. Pelo amor de Deus, não tem lógica um negócio daquele, a pessoa não tem juízo para fazer um trem desse. E aí caía, machucava, ia pedir indenização. Pelo amor de Deus, culpa exclusiva da vítima. O nexo causal é rompido em virtude da conduta da própria vítima. Tá? A virtude dela, não tem lógica um negócio desse. Tá? Surfismo ferroviário, que um exemplo de culpa exclusiva da vítima. Ela deu causa, certo? Culpa exclusiva de terceiro é outra forma para a gente afastar o nexo causal. Para ser acolhido como excludente, deve se equiparar com a força maior. Exemplo aqui, ó, um carro colide em outro veículo e lança este contra um terceiro automóvel. Ó, o engavetamento aqui. Perceba que o carro que foi lançado é apenas um instrumento do dano e, neste caso em específico, pode ser alegado fato exclusivo de terceiro. Supondo que esteja aqui. Aqui, esse aqui vem bater. Eu vou fazer bem colorido, peraí. Vou fazer os negócios aqui bem coloridinho. Esse aqui. Este aqui. Esse aqui é tudo carro. E vou botar aqui mais longe. E este aqui. Esse carrinho aqui que está em vermelho, ele está bem acima dos limites da velocidade. O verdinho está nos limites da velocidade. E, inclusive, com uma distância, ok, aquela, né, que a gente espera que as pessoas mantenham entre os carros. O azul também está dentro dos limites da velocidade, tá? Beleza. Esse vermelho, então, ele vem super rápido, não consegue frear e bate no verde. Niki ele bateu no verde, bateu no azul, porque foi tão grande o impacto que pegou aqui, abalroou o carro da frente, certo? Então, o fato exclusivo deste terceiro, ok? Então, aqui é um exemplo de fato exclusivo de terceiro. Deixa eu voltar aqui para minha caneta vermelha.
Para ficar claro aqui para você. Agora, mas provar isso que é difícil. Não preocupe em provar não, tá? Vamos passar primeiro aí nessa prova, depois a gente vai discutindo. Outro exemplo, responsabilidade pelo fato do animal. Se um terceiro provoca um animal e é ferido por ele, tá o cachorro tá bravo, o cachorro é bravo, tem lá a placa, como é que é? Cão bravo, né? Aí tem grade, e aí a pessoa, sei lá, gente, tem gente que é doida, que gosta de atentar os pobres dos cachorros. O cachorro tem grade, o cachorro tem placa, tá tudo avisando que tem um cachorro bravo lá e o animal, que na verdade é a pessoa, passa, bota a mão lá, atenta o pobre do cachorro e o cachorro morde, tá? Responsabilidade pelo fato do animal, culpa exclusivo de terceiro. O dono estará isento de responsabilidade neste caso, certo? Por quê? Porque o dono também tomou todas as precauções ali. Caso fortuito e força maior, a gente não vai ficar discutindo o que é caso fortuito, o que é força maior, até porque todo mundo já cansou de discutir o que é isso, o que é aquilo. Hoje é sinônimo, então não me interessa o que é caso fortuito, o que é força maior. Interessa, tá? Não tem mais relevância essa diferenciação. Tanto na situação de caso fortuito como força maior, a consequência jurídica é a mesma. Quebra do nexo causal e afasta a responsabilidade civil. Tá? Mas o que é caso fortuito e força maior? Aquele fato imprevisível, tá? Um fato imprevisível, inevitável. Eu não consigo prever e eu não consigo evitar que aconteça aquilo lá. Aconteceu, eu não conseguia prever e ali vai afastar o meu nexo causal, tá? Responsabilidade civil subjetiva. Aqui temos a responsabilidade civil subjetiva, conduta culposa ou dolosa, mais o dano, mais o nexo causal. Quando eu tenho subjetiva, eu sempre vou analisar a culpa ou o dolo. Sempre vou analisar a culpa e o dolo. Sempre, sempre, sempre. Incumbe à vítima o ônus probatório. Incumbe à vítima o ônus probatório. Demonstração da culpa, demonstração do dolo. O artigo 14, parágrafo 4º do CDC, inclusive, é uma das poucas exceções da responsabilidade civil objetiva do CDC, porque via de regra o CDC ele tem a responsabilidade objetiva, em que o consumidor, no caso, não precisa ficar demonstrando a culpa e o dolo da empresa, né? Da empresa lá que é a fornecedora. É uma das exceções do CDC, este caso aqui que eu estou usando de exemplo. A responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante verificação de culpa. Então, eu preciso verificar a culpa para saber como será a culpa, a extensão dessa culpa deste profissional liberal, ok? Na responsabilidade civil objetiva, só uma coisa, a responsabilidade civil objetiva, ela é a regra. Ela é a regra. Via de regra é a regra, tá? Então, responsabilidade civil objetiva, cláusula geral de responsabilização civil, 927, parágrafo único, conduta, dano e nexo causal. Essa responsabilidade se configura independentemente de culpa ou de dolo. Então, eu vou ter sempre ali uma responsabilidade civil, mesmo que a outra parte não tenha culpa ou não tenha dolo. Mas, basicamente, o que é o dolo? O que é o dolo aqui na responsabilidade civil? Dolo é a vontade. Eu quero, vou lá e faço. Eu quero, vou lá e faço, isso é o dolo. Isso é o dolo, sempre foi dolo e sempre vai ser dolo. É a vontade que eu tenho. Já a culpa vai ser sempre analisada em imperícia, imprudência e negligência. É uma falta de um dever de cuidado. A culpa, diferente do dolo. O dolo é uma vontade. Eu quis, fui lá e fiz. A culpa, imperícia, imprudência, negligência. Imperícia, imprudência, negligência. Isso é culpa, tá? Sempre vai ser por uma imperícia, sempre vai ser por uma imprudência, sempre vai ser por uma negligência. Tá certo? Então, aquele que por ato ilícito, de novo 927,
causar dano a outrem, fica obrigada a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Responsabilidade civil do incapaz. Já foi objeto de prova também. Eu já tinha falado, a gente já estudou isso daqui quando eu tratei lá de incapaz, lá nas primeiras aulas, sobre personalidade e capacidade. Eu tinha mencionado que o incapaz sofre responsabilidade civil, sim. Tá aqui no 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meio suficiente. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, o incapaz tem sim responsabilidade. Só que essa responsabilidade do incapaz é subsidiária e condicionada, tá? Então, primeiro eu vou nos pais. Olha o que fala aqui. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. É porque o caput do artigo, ele fala pra gente de forma contrária. Fala, o incapaz responde. Só que ele tinha que... Aí você fala assim, o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem, ou seja... As pessoas por ele responsáveis têm obrigação de responder pelos prejuízos que o incapaz causar primeiro, ok? Então, a leitura tem que ser desse jeito, porque a leitura do artigo também não facilita muito. Mas também não será possível deixá-los em uma situação de miserabilidade, se não puderem honrar com o valor da indenização. Tem que respeitar o mínimo existencial, o patrimônio mínimo, tá? Então, única hipótese de responsabilidade solidária do incapaz com seus genitores, representantes legais ou responsáveis é quando houver a emancipação voluntária e vimos que existem espécies de emancipação. Deem uma lida novamente lá nos arquivos, lá no arquivo, né, porque gerou um arquivo da aula de emancipação, porque tem ali falando da emancipação voluntária, judicial e legal. Certinho? Artigo 5º do Código Civil é o artigo que trata sobre emancipação. Então, quando o incapaz, o menor, for emancipado pela forma voluntária, a responsabilidade é solidária, via de regra é subsidiária, tá bom? Então, é só isso sobre responsabilidade civil. E a gente encerra o estudo dessa responsabilidade civil por aqui, pessoal. Então, até mais. Eu aguardo vocês já já. Pode acabar. Foi? Foi. Entendi. Pode acabar. Ah, tá. Já encerrei.